Boa noite a todos. Mais um AsaCast começando nesse momento. Faz parte aí do Aeroclube de Blumenau. AsaCast que foi desenvolvido há um curto espaço de tempo para você conhecer um pouco mais dos pilotos, do nosso funcionar, como é que é o Aeroclube, como é que é a escola de aviação, conhecer os sócios, conhecer os nossos diretores e você ficar um pouco mais por dentro. E nesse momento eu quero falar um pouco também dos nossos patrocinadores. Flyjet Aviation, Valhall, a Nuvme, Hangar 33 e também o Aeroclube de Blumenau. Está conosco nessa noite Andrei Zibel, que é o meu xará, né? O Aeroclube é bacana porque tem dois Andrei com Y, né, Zibel? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. É uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouco de um bate-papo, né? E contar um pouquinho, talvez, da minha história, como ingressou no Aeroclube e a história na aviação, né? Então, acho que vai ser um papo bem bacana aí. Tem dois diretores, Andrei, eu e tu agora, né? E é Exatamente. engraçado, né, Zibel? Os dois voam planador, os dois voam aeromodelo, os dois voam avião. O avião. Tu só falta voar helicóptero. Helicóptero ainda está um pouco distante o negócio, Mas né? daqui a pouco chega. Já tem muita coisa para mim voar, Sim, né? sim. Então já nem dou conta do que eu estou fazendo, imagina ainda assumir Legal. mais alguma coisa. E é sempre bom a gente bater um papo e as pessoas conhecer um pouco mais os sócios e também conhecer essa paixão pela aviação, né? E o que me chama a atenção, além de tudo, a gente é amigo, né? É essa paixão que tu tem pela aviação, né? Eu sempre digo que tu é um ratão de hangar, né? Ah, A gente toca o Zíbio, vai embora, vai embora. E ele continua no hangar ali e não sai do hangar. Então ele é um apaixonado pela aviação. sou que apaga a luz do hangar É sempre, isso né? aí. Me conta aí quando é que começou, desde criança, foi o aeromodelismo, o que despertou para Assim, ti? ó, eu acho que tem pessoas que se tornam pilotos e tem pessoas que já nascem pilotos, né? Eu me considero que eu me enquadro na segunda opção ali que já nasce piloto. Então, eu comecei desde criança, sempre gostei de aviação. Eu lembro que os meus parentes, eu tinha um tio do meu pai que tinha uma casa em Navegantes e era do lado do aeroporto de Navegantes. Isso lá no começo dos anos 80, né, quando eu era criança ainda. Meu pai conta que eu tinha entre 4 e 5 anos de idade e a gente às vezes ficava uma temporada na casa desse, era um tio dele, né? E era exatamente atravessando a rua, era a cerca do aeroporto de Navegantes. E eu lembro que eu lembro disso ainda, mas não naquela idade, mas talvez um pouco mais para frente, que aquela cerca era uma cerca de arame farpado normal, como se fosse um pasto assim, sabe? Fácil acesso para Fácil acesso. Então, o que que acontecia? Eu sentava lá naquela cerca e ficava ali justamente na cabeceira na 25. E os Boeing e as outras aeronaves, Brasília, né, Bandeirante, faziam o backtrack ali para alinhar e decolar, e eu ficava ali olhando. Então, Tu tinha quantos anos? Tu lembra disso? o meu pai conta que eu tinha de 4 para 5 anos, né? E ele disse que eu ia à loucura quando os pilotos davam o tchauzinho para mim e ficava maluco com o negócio, Novo, né? novo. Então Então tu sempre fosse, gostei. fosse picado pelo Aerococcus com Ah, 4, 5 anos. 4, 5 anos, já desde criança, Legal. isso sempre teve na minha mente, né, esse Aham, desejo de seguir na aviação. legal. Comecei com aeromodelismo, Aham. os aeromodelos da antiga casa Aerobras. A cabo A ainda? cabo eu não cheguei a fazer, o meu era Então aqueles só modelo a elástico de voo livre, né. O meu pai nunca me deu um aeromodelo a cabo, depois daqueles lá eu já pulei direto o pro rádio rádio. controlado, Ah, legal. né, mas Que ano foi isso que tu começou com o aeromodelo? com aeromodelo, eu comecei antes de voar, no Aeroclube de Blumenau, que já faz depois a gente já entra nessa história Sim. ali, mas foi ali entre 89 e 90, assim, que eu Hum, comecei com aeromodelo. Nós íamos no Asas do Vale, que era lá no Paraíso dos Pôneis, não sei se tu recorda, lembro. ali em Gaspar, tu deve ter feito parte daquela época também, Fazia. né. Não sou tão E velho assim, mas fazia parte. e eu comecei Eu com vim no primeiro Festival Sul-Brasileiro de Aeromodelismo em 1986, que era aqui, aqui. era aqui, Era aqui. eu lembro que E aqui também tinha, depois né, eu me depois associei. passou pro Paraíso dos Pôneis, Paraíso né. dos Pones. Depois E foi lá para Gaspar. depois foi para Gaspar, exatamente, né. Isso. Então nesse período também, mas foi mais tarde, eu cheguei a ser sócio lá do Asas do Vale, mas já na estrutura nova. Sim, Na antiga eu ia de vez em quando como sim, convidado, eles deixavam eu voar, sim. né. Mas comecei com um planador, um Aham. planador rádio controlado, 2 canais, aquele que tinha um motor blowzinho ali Sim. pequenininho, era tudo ou nada, né, soltava,
cortava o motor e ficava planando. Comecei Legal, assim, legal. né, então Tu tinha quantos anos ali quando tinha o planador? ali esse planador dá de 10 para 11 anos de idade, mais É, ou menos. é mais ou menos como quando eu comecei também. É, nessa Tu faixa. vê que é engraçado, né, a gente tem uma história um pouco parecida, né. Eu ganhei o meu primeiro aeromodelo, que foi a cabo, Aham. o nome do aeromodelo era Manicaca, lembra? Lembro, e inclusive hoje está voltando com força essa modalidade, né. Não sei, não É, tô sim, sabendo. sim, o pessoal E era o Control, né, que o era control. com a cabo e a gente ia na época eu morava em Rio do Sul, então a gente soltava voava no Campo dos Padres, lá em Rio do Sul, Sim, né. Eu, o Edson, que hoje o Edson é piloto da comandante aí da TAM, enfim, bastante amigos que continuaram na aviação aham. também, que é bacana, né. E tu vê como o aeromodelismo tem uma força nisso, né, Tem, Eusébio. tem. O Muita gente fala que começou pelo aeromodelismo, né. Sim, não, a maioria dos pilotos que eu conheço, né, Uhum, da minha época, assim, tiveram ou têm algum contato com aeromodelismo. Então uhum. é uma coisa que chama muito, Sim, né. E a questão do aeromodelismo a cabo, eu nunca tive oportunidade, mas o pessoal fala que é o mais perto de você estar conectado com um avião, porque tu sim, sente as sim, ações aerodinâmicas, né. sim, Eu nunca fiz por medo de ficar meio tonto, porque você fica girando o tempo todo, mas diz que sim, é muito tranquilo, né. sim, sim. Então, eu já fui direto pro aeromodelismo Que rádio legal, controlado. cara, que bacana. E aí tu voasse aqui no Asas do Vale, voasse com a turma aí um tempão. Um tempo, não muito tempo, assim, Andrei, eu acho que eu fiquei, pelo que eu lembro ali, de 2 a 3 anos, depois de um tempo acho que eu voltei de novo, mas isso foi lá por meados de 2006, É, tu né. tu tu sabe, até para o nosso telespectador ele entender um pouco mais, quando o Festival Sul Brasileiro aconteceu aqui, não existia clube, era um departamento do Aeroclube de Do Blumenau, Aeroclube sim, eu né, sei disso, eu já li no na história da do história, né. Aeroclube, né, eu sei que tinha Então esse o Asas do departamento. Vale ele começou através do Aeroclube, existia um departamento, né, Uhum. ele começou. Eu me lembro que tinha muitas pessoas na época eu era guri também, né, Sim. e muito envolvido da época de É, do e do e um do e um Aeroclube. adendo, né, existia uma pista de aeromodelismo aqui, né, que hoje onde é aquela taxiway, em frente Isso, ao Hangar 33, né, se eu isso. me recordo bem. É, um pouco mais Um é um pouco pouco mais pra perto da trás. Flyjet ali, né, Isso, mais isso. perto da Um pouco Flyjet para ali. trás ali. Ali Isso. era a pista de aeromodelo, né. Uhum. Eu me lembro que eu acampei na época, eu acho que os 2 primeiros anos a gente veio acampar, eu era de Rio do Sul, né, Sim. e vim acampar aqui, era bem forte, o clube era bem forte. Blumenau, assim, era em termos de avião, em termos de festival, acho que era um dos maiores. Era chamadas festas aviatórias nos É, anos 80, né, isso, 70 e 80, né, que isso. era muito Tu forte, né, vê, né, e incentivou muitos pilotos, né. incentivou. Eu tô falando contigo aqui, tô lembrando de vários pilotos que naquela época foram incentivados e estão até hoje na aviação, É verdade. por causa disso. É. E daí a tua paixão começou nisso aí, daí fosse pro Começou. planador. Não, daí assim, ó, eu queria algo a mais, né, Sim. então exatamente em 1993, Uhum, eu escutei uma propaganda numa uma rádio da cidade, que o Aeroclube de Blumenau estava com inscrições abertas para o curso uhum, de piloto privado. Só que eu tinha 13 anos de idade naquela uhum, época, então eu não podia estar participando, né, uhum, não o mínimo, exigido uhum. e o permitido era a partir dos 16 anos, né, Na você época, né. podia começar a fazer o curso, e solar somente com 18 como é até Uhum, hoje, nos dias atuais. Então eu convenci uma irmã minha uhum, a se inscrever no curso de piloto privado no Aeroclube, uhum. e para ela poder vir para o Aeroclube aos finais de semana, porque meu pai disse: "Eu não vou levar vocês se viram para ir para o Aeroclube". Então a Entendi. gente vinha de bicicleta, a E gente tu morava morava perto? eu morava na Itopava Norte, Ah, né, tá. morava na Itopava Norte, então aos finais de semana, aos sábados e domingos, eu e ela, nós vínhamos de bicicleta e ia para o Aeroclube, que ele era lá na rua Doutor Pedro Zimmermann ainda, Sim, sim, onde hoje tem uma escola ali de paraquedismo, né. sim. E daí eu comecei vindo com ela e eu entrava dentro da sala de aula com ela, né. Mas teve um dia que um dos instrutores teóricos, ele me viu lá e perguntou: "O que que você está fazendo aqui, menino?", né. Era o James, o Ranieri. Sim, sim. O Ranieri, ele era instrutor teórico de, eu lembro até hoje, teoria de voo. Aham. Daí eu disse: "Não, não, eu estou acompanhando a aula". "Tá, mas como é que é? Que idade tu tem?". "Não, tenho 13 anos". Daí ele disse: "Não, eu sou irmão dela ali, ó, ela tá fazendo o curso". Ele disse: "Não, legal, cara, gostei da tua vontade, mas você não pode estar aqui, Aham. não é permitido". Ele não me deu motivo, daí, cara, eu fiquei chateado, fiquei triste, e ele me botou, resumo da ópera, ele me botou pra fora da sala de aula, né, não podia acompanhar. Daí eu fiquei ali fora, só que ele disse que eu não podia ficar na sala de aula, mas não disse que eu não podia ficar no hangar.
Sim. né? Aí Então, a história Rato de Hangar começou ali, então. começou ali, Expulso da sala de aula, virou E ratão, virei então. rato de hangar. Então, eu ia pro Para quem não hangar. conhece, né, nós estamos falando aqui, mas para quem não conhece, Rato de Hangar é o cara que não sai mesmo sendo piloto, mesmo sendo profissional, que hoje ele voa jato, ele vai contar daqui um pouco, mas é um cara que é apaixonado, então ele não sai do meio da aviação, né? Exatamente. E quando tá de folga lá, ele vem ainda para o aeroclube para voar planador, né, Silvio? É Então, verdade. assim, esse é o piloto que é Rato de Hangar. É verdade. Né? E aí? Então, assim, eu consegui fazer amizade com alguns pilotos, né? E para poder passar da cerca, de fora da cerca para dentro da cerca, né? Sim, Então, um dos que eu posso até mencionar aqui, o Mauro, né? sim, O falecido falecido. Mauro, que era da época do Planador. Tinha o Richard Mas, que era também, Sim. estava fazendo o curso de piloto comercial dele. Uhum. Inclusive, ele foi também um grande incentivador para mim, me levou em alguns voos, né? Então, o que que acontecia? Eu entrava ali dentro do hangar, aos sábados, todos os aviões sempre eram retirados do hangar e lavado de manhã, antes de voar, para se preparar para o final de semana. Uhum. E eu comecei a estar junto ali, comecei a ajudar o pessoal a lavar o avião e tal, e trocava por um voozinho, digamos assim, né? Então, eles me levavam para voar no GDB, que o GDB eu cheguei a voar também, no HMF, né? Uma vez eu quis voar no Citabria, e o piloto era o Balk, né? Sim. Daí, o Balk talvez não vai lembrar disso, mas eu lembro, né? Eu Era disse, o Joque, né? o Juliette Oscar Oscar Quebec, Quebec. né? O Joque, o JOQ. Daí eu disse assim, ô Balk, eu quero voar com esse. Não, mas isso aqui é um avião semi-acrobático, né? Tu vai passar mal, tu vai vomitar e tudo mais. Não, não vou não. Mas resumo da ópera, não teve jeito, não me levou junto, né? Então, Olha o Iboque, o culpa do piloto. Balk aí, ó. Ele talvez não lembre, mas quem apanha sempre lembra, né? Sim, sim. É mais ou menos assim. Mas beleza, né? Tudo foi parte dos acontecidos naquela época. E daí o que mais me chamou a atenção naquela época foi justamente os planadores, que eu achava fantástico, né? Uma aeronave que não tem motor ser Tá aí, ó. rebocada. Tá ali, ó. Exatamente, temos ali. Ser rebocada, inclusive eu voando, dando instrução e tem o aluno ali aprendendo, né? Então, uma aeronave que é rebocada por um outro avião e voa sem motor. Então, as operações elas se instalavam justamente aqui atrás na Uhum, cabeceira norte, né? Que na época era a Uno 8, uhum. e vinha puxando com a catrefa. Lembra da catrefa? Sim. Né? Que era um carro, era um Fusca todo depenado, que era só a carcaça que puxava os planadores. Então a gente vinha para cá e quem começou a me ensinar a voar, quem me ensinou a voar foi o Mauro. Né? Eu comecei a voar com o Mauro. Então eu lembro, nítido, na minha mente está muito claro, no sexto voo de planador que eu fiz, eu já estava decolando e pousando sozinho. Uhum. Tamanha era aquela A vontade, vontade, né? né? Aquela garra, aquele Legal. fervor do sangue na aviação, né? Tu Então, começou pelo planador, eu então. comecei pelo planador. Só que tem um detalhe, eu não levei adiante. Com 16 anos, em 1996, eu fiz o meu primeiro certificado médico aeronáutico, que na época era o CCF, né? Eu Uhum, fui para a base aérea de Canoas, ainda não podia solar, né? uhum, uhum. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16, faltava um pouco de recurso financeiro para poder estar no meio do negócio, né? Então depois de 96 eu fiz o CCF, voei mais algum tempo planador, e eu acabei por começando a trabalhar fora, né, na área de TI, e por acaso eu tive que meio que abandonar a parte da Uhum. aviação, porque eu tinha que escolher alguma coisa, né, ou trabalhava ou mas Por um meu período tu por um ficasse, né? por um período, mas foi um longo período, né, então eu voava esporadicamente. Em 96 eu me afastei do Aeroclube de Blumenau, esporadicamente eu vinha para o Aeroclube, fazia um ou outro voo de planador Uhum, ao longo de vários anos, isso até 2009, uhum. né, então de 96 a 2009 eu voava, fazia uns 2, 3 voos por ano de planador, todo ano, né, só isso, mas nada registrado. Fazia como um voo Aham. panorâmico, assim, né, Sim, porque eu não tinha carteira, não era checado nem nada. sim. Então, em 2009, eu resolvi eh, ir atrás de uma profissionalização na área da aviação, e eu retornei ao Aeroclube de Blumenau, quando ele já estava aqui nessa atual sede, e eu comecei o meu curso de piloto privado, Uhum. né? Comecei o PP, 2009 foi da turma do Ginter, né? foi da turma. O Ginter foi uma turma antes de mim. O Ginter, o Né. O Boriani. Boriani, sim, todos Sim, eles foram uma turma antes de sim. mim. Inclusive, agora que tu mencionou, eu voltei justamente por causa do Ginter, Olha né. só. A gente se encontrou num evento de encerramento de final de ano, de uma formatura, e eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem, eu já conhecia ele, né.
E aí, Guinta, o que tá fazendo? Pois é, daquele jeito dele, né? Comecei curso de piloto no Aeroclube de Blumenau. Ah, que legal, pô, cara, que bacana. E daí ele me incentivou, não, Zibel, vamos lá. Na época era o Andrei, né? Porque Sim. todo mundo chamava de Andrei. Andrei, vamos lá, faz também o curso e tal. Eu disse, vamos ver e tal. E no ano seguinte eu comecei, Uhum. né? Em 2009. E daí, nesse meio tempo, de 2009 eu comecei o meu PP, eu Uhum. fiz rápido. Em questão de 8 meses eu terminei o meu PP, Uhum. né? Do começo ao fim eu terminei. Eu engrenei de novo no voo de planador. E daí eu tirei em paralelo, fazendo o curso de piloto comercial, eu fiz junto o curso de piloto de Porque planador. também agrega É, horas, né? isso, naquela ocasião era interessante fazer o curso de planador porque ele abatia horas Ainda bate. totais, ainda bate, É. né? Ele abate horas totais para o curso de piloto comercial. Então isso foi um decisivo. Eu pensei, opa, eu posso juntar uma coisa que eu gosto muito com um benefício lá para frente Dá com. dá uma pincelada para o nosso ouvinte, né, o que ele Uhum. tá vendo agora, a tal importância que é ser um piloto de planador, o que te ajudou nisso aí tudo hoje É. na tua O profissão. o o que que é o principal, a essência do voo do planador? Como é uma aeronave que não tem motor, você depende de forças aerodinâmicas e de forças atmosféricas para se manter voando. Só que, para que isso aconteça, você tem que ter um refinamento na pilotagem da máquina, Uhum. né. E outra, qual é a vantagem do planador em relação ao avião, né? É que ele te dá uma fineza de comando e você tem que voar, perfeitamente alinhado com a máquina, para que você extraia o melhor desempenho dela. E Hum. para quando você for para um avião com motor e esse motor falhar, você Nós vamos tem falar sobre isso também. você tem uma condição melhor de julgamento e de planejamento Sim. e saber chegar no chão sem precisar daquele motor, né. Então o planador ele além de, claro, ser muito prazeroso, para mim é o melhor voo que existe é o Sim. planador, né, mas Planador é muito bom. ele te dá esse feeling Sim. do negócio. Inclusive tem algumas companhias aéreas, posso estar enganado, o pessoal depois pode Lufthansa. comentar, Lufthansa é uma delas, né, elas, pedem que o piloto que vai ser contratado por essa companhia, ele tenha carteira de planador, Sim. né, então isso Pra essa tudo fina. E tu vê hoje essa tu sente essa diferença? Porque tu ainda voa planador, tá aqui, né, pô, planador. mas tu sente essa diferença hoje no voo? Sente, 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 né? sente, sente, Fica porque, mais fino, né? fica mais refinado, porque você consegue trabalhar tanto pé e mão, né, que a gente fala pé e mão, pedal e o manche, né, coordenadamente com uma sutileza, Uhum. né, e uma manutenção nos comandos muito Fina. mais fina e aprimorada do que se você não tivesse isso. Então, o pessoal que está nos ouvindo, o planador é uma É um coisa afinamento. é um refinamento na pilotagem, né. Então você ganha, um plus a mais Sim. tendo uma carteira dessa, né. Tu sabe que eu fiz helicóptero agora em 2020, né, eu fiz o curso de PPH e tal. Uma das coisas que mais, assim, coincidiu, ou mais eu fui impactado por voar em helicóptero foi o planador. Foi o Eu planador. eu relembrei, o curso de planador, por causa do o helicóptero realmente é extremamente sensível, Sim, né, exatamente. tanto que, diferente do avião, você tem que voar com a mão sempre calçada. Uhum. A calçada na perna, você vai mexendo você tem que voar todo calçado, senão você não consegue voar. Eu tentei voar esses dias com a esquerda, ela alta, que nem a gente voa avião, né, Sim. e tu não consegue voar reto com o helicóptero. Ele Ah, não ele é consegue. ele é muito 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 sensível, sensível, muito né. É sensível. com a força do pensamento ele comanda, né. Ele é muito sensível e ele retarda muito, né. Lembra do Uhum. helicóptero, dá um comando, ele para, pensa para depois ir, né. O Sim, avião já é mais sensível, né. exato. Sensível não, na reação, né, sensível o helicóptero é mais, Uhum. mas a reação do helicóptero é mais tardia, né. E isso eu lembrei muito do planador, cara, a finesse do helicóptero, assim, sabe, fechou muito, muito com a questão do planador. Tanto que o helicóptero tem barbante de glissada que nem Tem, o tem, tem. planador, Não, e né. tu trabalha muito com E pedal, né, trabalha, porque você pode derrapar muito também, né. sempre derrapando. Então E o você planador tu fica olhando direto, né, fica olhando a corda, direto, né, então é muito o legal. pessoal que não sabe, o barbante de glissada Uhum, é uma nada mais é que uma lãzinha que uhum. ela fica no para-brisa do planador, e se Aqui você incide vou tentar lateralmente mostrar aqui. tenta ali.
Ou fica aqui em cima. Ou isso, ou na frente, ele dá até para ver ali no vídeo É. daqui, talvez, mas o espectador talvez não consiga É. Se visualizar. ela estiver fora, ela tá derrapando e mostrando. Ela E aerodinamicamente ele tá andando de lado, né? andando de lado. E isso também faz parte do refinamento na pilotagem. Legal, legal. Poxa, que bacana, Zíbio. Falar assim, eu sou um cara extremamente apaixonado por planador, tu sabe disso. Sim. O problema é que, como na presidente do Aeroclube, às vezes não tem tempo, né? Não tem tempo. Não tem tempo para voar, né? Eu adoro planador. E planador, lembrando, é uma atividade de final de semana, né? E é uma atividade coletiva. Coletiva, exatamente. Um só não faz um Não planador voa. voar. Não voa. Né? Você precisa de uma equipe para Pelo menos poder... 3, né? Pelo menos, né? Um para dar ponta de asa, se bem que não é impossível, você Sim. pode decolar sem ponta de asa, mas Sim. a gente não pratica isso aqui no Aeroclube. Sim. Né? Tem que ter um piloto rebocador e um piloto instrutor, Sim. né? Ou um piloto, digamos, né? Sim, sim. Então, precisa de pelo menos 3 pessoas para poder trabalhar. Extremamente coletivo, legal, prazeroso, Sim. né? É prazeroso, pô, tu voar e tu sentir o vento, tu sentir a térmica, tu trabalhar para ficar tempo, né? Exatamente, né? Eu me lembro que há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, eu vou em Rio do Sul também, lá com o pessoal lá em Rio do Sul, onde eu sou sócio, ficamos 2 horas e 50 com o Grob lá Com o também. Grob. Cara, a satisfação é muito grande, cara. Muito. Quando tu pousa assim, sabe, tu quer o mais, tu quer ficar, tu quer voar mais, E é uma satisfação você muito grande. fica, é um cockpit meio confinado, você fica meio que sem se mexer muito, Sim. principalmente nós que somos altos, né? Sim. Mas não dá vontade de descer, Não, né? não dá, Não é dá vontade de muito descer. prazeroso, muito legal, e quem não conhece, pode vir aqui no Aeroclube de Blumenau, conhecer, fazer parte disso aqui, do voo à vela, né? Sim. Ou também experimentar, fazer um voo experimental contigo, Exato, geralmente. voo de incentivo. Vocês estão o quê? Sábado, domingo, às vezes aqui? Sábado, às vezes depende, domingo, né? Às vezes domingo bom, Às vocês vezes estão aí domingo também? Às vezes até propriamente durante a semana, quando tem Sim. interessados em realizar voar. os voos, a gente coordena também, né? Legal. Você está convidado. E nós vamos agora pular para um outro assunto, porque ali tu já fez o PP, fizesse o PC e começasse a engrenar na aviação, Exato, comecei na aviação executiva. na verdade eu comecei na instrução, né? Aqui Então, também? aqui também. Então eu terminei meu curso de piloto comercial, eu fiz o curso de instrutor de voo e já comecei a trabalhar como instrutor de voo no Aeroclube de Blumenau. Porém, eu fiquei pouquíssimo tempo na instrução em Blumenau. Por quê? Porque eu tive um convite naquela ocasião para ir dar instrução na Bahia, em Salvador, né? Então eu tinha, por que eu quis fazer isso? Porque era um centro maior, a aviação em Blumenau era um pouquinho mais restrita. Lá eu sabia que tinha vários táxis aéreos, muitas empresas de aviação, então era um leque maior para poder se mostrar na vitrine. Hoje isso já é diferente aqui em Blumenau. Aqui Hoje já é diferente, né? já está uma aviação significativa, né? Sim. Então eu fui para lá e eu dei instrução numa escola particular, lá em Salvador, no qual eu voava Cessna 150 e Tupi, né? Eu fiquei praticamente 3 anos dando instrução, né? E... Pô, voou muitas horas, então. Em um ano eu voei 1000 horas de Cessna, eu Bastante. fiz. Bastante Em um hora. ano, um ano. Voava muito, porque lá as condições de tempo, elas são mais favoráveis. Sim, não né? chove tanto que nem aqui, né? Praticamente, tem um mês da chuva, mês de setembro a novembro é o mês mais chuvoso, só que aquela chuva que ela é isolada, daqui a pouco abre e você, né, você Consegue tem sair. condições de poder fazer um voo. Então Legal. eu fiquei lá, daí o que aconteceu? Eu conheci um aluno lá que ele tinha uma aeronave, era um empresário, ele estava de mudança de Goiânia para Salvador, e ele tinha um Barum 55. E nesse período do curso que ele estava fazendo, ele não tinha piloto para voar. Então ele me contratou, entre aspas, né? Eu voava de freelancer para ele, para voar um Barum 55. Daí dava instrução na escola e voava o Barum 55 dele, quando ele tinha necessidade de fazer as coisas dele. Né? De fazer um deslocamento, ele usava muito para voar no interior da Bahia. Sim. E daí, depois desse tempo, eu estava ainda na instrução, apareceu um dia um assessor de um deputado da Assembleia Legislativa lá da Bahia, e ele foi na escola e perguntou quem que tinha experiência em Barum. Então, não tinha nenhum instrutor com experiência, eles apontaram, eles me chamavam de Andrei, né? O Andrei tem experiência em Barum. Daí ele me procurou, e eu acabei sendo contratado. Eu voei durante 2014, durante a campanha política para esse deputado. Era um 58? Era um 58.
Ah, né? O ano dele era um 86. Mas legal. todo retrofitado, o painel já Legal, todo legal. modernizado, né? E daí depois tu veio pra cá, né? Daí o que que aconteceu? Em 2014, a gente sabe que se instalou aquele problema lá na Petrobras com a Lava Jato e tudo Sim. mais. E nesse tempo eu tinha um negócio na Bahia também, eu tinha parentes que moravam lá, que são daqui, mas por acaso moravam lá em Salvador também. Eu tive uma pousada, né? E Uhum, eu trabalhava muito com empresas que vinham do sul e sudeste para uhum, prestar serviços para a Petrobras, empresas de engenharia. Então, em 2014, se instalou esse problema da Petrobras e essas empresas começaram a perder os contratos dela sim, e foram indo embora, né? E minha pousada foi ficando vazia. sim. E nesse meio tempo, o deputado também não se reelegeu para o Uhum. cargo dele, né? Aí De vendeu o deputado. avião. Ele vendeu o avião. Ele disse para mim: sem política não dá para ter avião. Imagina, né? Eu disse: pô, então tá bom, né? Vamos fazer o quê? Daí o que que aconteceu? Eu voei por um tempo de freelancer para um outro empresário que ele tinha negócio em Salvador, mas ele era de Vitória da Conquista. Uhum, Ele tinha um tupi. Então, às segundas-feiras ele vinha para Salvador e às sextas-feiras ele voltava para Conquista. Daí ele me pagava a passagem de Azul, de linha aérea, de sim, volta sim. para Que é Salvador. longe, né? Um trechinho É meio longe. longe, é longe. De carro, isso aí dá umas 8 horas de carro, né? Sim. Então é longe. E daí eu falei assim para minha esposa: eu não tem mais nada para mim fazer aqui. Eu fui nos táxis aéreos lá, Hum, daí todos, eu conhecia todo mundo, me recebiam muito uhum, bem. Eles falaram: Andrei, olha só essa sala de piloto, tá cheia. É todo mundo querendo uma oportunidade para voar com o comandante. Se tu quiser ficar aqui e voar junto com o comandante para fazer hora, fica à vontade. As portas estão abertas. Só que daí eu agradeci a oportunidade, só que eu não podia me dar o luxo de ficar parado, sim. né. Então aconteceu que eu Já voltei tinha para família, já tinha, não tinha tem? família, É, eu não podia viver de amor, entendeu. claro. Então eu tive que voltar para Blumenau, e nesse meio tempo eu não consegui nada na aviação aqui, porque a aviação tu sabe que era extremamente estreita, né, Sim. aqui em Blumenau, Restrita, né? e restrita. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015 que eu voltei, Tá. né. Então tu Então ficasse de novo um período eu fiquei parado. eu fiquei de 2015 até 2018 parado, Tá. né. Então eu voltei para minha área, que é a área de TI, Sim, desenvolvimento de software, né. sim. Voltei para essa área, trabalhei esse período, com isso Deixa eu e até fazer um parênteses, tem bastante gente que faz aeroclube aqui que eram dessa área e vieram fazer, não, é né? bastante, tem O muito, né. Fraga, tem mais uns 2 ou 3 aí que fazem isso. Sim, Tem sócio também, tem o Carlo, né, o Carlo. que é dono de uma empresa que nos patrocina, que é a Nuvem também. Engraçado, né, tem Atrai mas muito, né. atrai, é. Atrai muito. Não sei se Tá. tem alguma coisa a ver com simulador de voo, Eu acho que talvez, né. deve ter, deve ter. Né, Até que o quero cara fazer um dia entrevista com o Carlo aí para perguntar para exatamente, ele. exatamente. Né, então eu acabei voltando para Blumenau, e o que aconteceu? Em 2018, o nosso amigo Guinter, De né, novo como o sempre Guinter. o Guinter, né, o Guinter tá na minha vida já há muitos anos, e é o cara que E o sempre Guinter eu vou entrevistar, tá, é pessoal? é, Você prepara ah, a pipoca aí que nós vamos dar figuraça, risada. com esse cara aí vocês vão dar risada, É, né. foi meu Eh instrutor também. O Guinter, então, de novo, ele ligou pra mim: ô Andrei, belezinha, belezinha", daquele jeito dele, né. "Ô cara, tudo certo. E aí, tá querendo voltar pra aviação?" Disse: "Como quero". Daí ele falou assim: "Então faz o seguinte, então tu prepara teu currículo, tu me entrega o teu currículo, né, atualizado da aviação e tal, porque o que que acontece? Eu hoje trabalho na Flyjet, né, Flyjet, empresa do Andrei Tomasi, que é uma empresa de compartilhamento de aeronaves, só que já chegou o momento de eu dar um salto adiante. Eu estou indo para a companhia aérea, na época quem chamou ele foi a Latam, né. Então ele acabou me indicando para essa Uhum, vaga, daí, claro, mandei o currículo para ti, a gente conversou, se hum. acertamos e eu voltei para aviação trabalhando na 2018. Flyjet, 2018, Uhum, né, voltando para a Flyjet na parte de compartilhamento. Fiquei até 2000 e começo de 2000, final de 2019, começo de 2020, uhum, uhum. né, trabalhando na Flyjet. É Flyjet um dos clientes comprou um avião? exatamente. Então a Flyjet tinha alguns cotistas, né, que Sim, as aeronaves eram compartilhadas, o pessoal já deve até conhecer a história um pouco sim. da Flyjet, né, e esse cotista, ele tinha uma demanda muito grande, no qual o compartilhamento já não atendia mais ele. Uhum, E ele, né, nós éramos em 2 pilotos, sim, então o outro piloto queria a linha aérea, que era o que estava mais tempo de casa, pela ordem natural, seria ele sim, que teria que, ter direito à oportunidade, né. sim, sim. E ele queria a linha aérea,
por acaso eu não queria linha aérea, eu queria aviação executiva, Tu sempre né. fosse bem decidido quanto a isso, né? Sim. Não, na verdade não. Na verdade teve uma época nesse período de 2015 até 2019, Pensou em ir pra eu linha aérea? pensei para linha aérea, né. Ah, Só que era uma época que estava meio de recesso, né, a sim, economia de recesso, sim, por causa daqueles problemas, né, sim. que haviam, e as companhias não estavam chamando ninguém. Então nesse tempo eu nunca fui chamado, apesar de estar preparado, estar com as carteiras em dias, estar com Hum, tudo que era necessário, com os pré-requisitos prontos para poder ir. legal, Nunca tive a oportunidade. Então, quando eu entrei na voltei para aviação executiva, eu botei na minha cabeça, na minha mente, que eu não queria mais saber de linha aérea, né. legal. Mas assim, não é assim, eu gosto também, imagina, é uma oportunidade única poder Claro, voar uma aeronave de grande e porte. é um diferencial. É um Lógico, diferencial. a executiva é bem diferente da companhia, né, é Sim, bem diferente, mas assim, quem puder e tiver esse desejo, a companhia é é maravilhoso, né, maravilhoso, maravilhoso. né. Vai conhecer lugares, países, vai Eu voar muito, né, vai voar vai voar até muito. mais do que a executiva, né, mas é muito legal, né. Mas me chamou a atenção isso que pelo menos a gente nunca conversou muito Sim, é. sobre a linha aérea, né. Como o Guinter também, quando o Guinter saiu eu falei: "Ó, Guinter, tu vai, mas eu te conheço". É, o Ginter É, eu vejo que não é então muito o perfil dele, linha não tem a aérea, né. pegada, né, não É, tem a não pegada da linha não aérea. tem, o Ginter é o cara que mais ele gosta da executiva, porque tem mais liberdade de tempo. Isso, é, Né, com filho pequeno, né. teoricamente, né, É, porque depende de épocas, né, a gente fica pega uma muito sequência pega uma direto, né. sequência de voos aí e fica muito, né. E o que eu quero falar, Zíbel, contigo, é a experiência, porque muitos ouviram falar, né, mas poucos sabem. E eu Sim, quero falar para o nosso ouvinte nessa noite, que tu tivesse um incidente, né, com o Cirrus, sim, né, quem não sabe, o Cirrus é um avião monomotor que ele estava falando, ele voava na época, por uma empresa aqui de Blumenau, ainda vou para essa ainda empresa, vou mas para essa já é empresa. outro avião, né. Sim. E esse avião teve um incidente, ele teve que puxar o paraquedas. E aí tu já pode explicar a questão do planador, o que que fez o planador na tua vida, qual foi a sensação e qual foi a tua sensação na hora, como é que tu administrou essa ocorrência. Sim. Eu me lembro que eu estava no hangar da Flyjet, tinha acabado de decolar, e aí foram me avisar que tu tinhas pousado fora. Aí eu só perguntei assim: "Tá, como é que ele tá?". "Não, ele tá bem, ele falou comigo". Eu falei: "Ah, então se ele falou contigo é porque ele tá bem, então o resto tá tudo certo". Então o Cirrus, para quem não conhece, é um avião que tem um paraquedas balístico, né. Exatamente. Então tu Hoje é pode um falar um pouquinho daquele dia e o que que o planador te ajudou, o que que conta um perfeito. pouco esse relato, porque muitos perguntam isso, Uhum. e até sugiro depois um corte do tema, ô Vitor, porque muita gente pergunta isso é bem legal também Sim. saber. É, eu vou passar a experiência, porém, eu não posso dizer as causas, porque Sim, ainda isso está sob investigação, e a né, causa de um acidente, é, só para fazer um parênteses, ela nunca é cravada, né, nunca é ela cravado. sempre é uma sequência, É sempre uma é alguma sequência, coisa. né, de É, fatos, né, que é. ocorrem, Mas tu pode falar do né, dia ali, do né? dia. Exato. Então, assim, como o Andrei já mencionou, eu trabalho para uma empresa que tem uma aeronave, né, e na época era um Cirrus, um SR-22, uma aeronave praticamente nova, ano 2014, que foi de um outro empresário daqui de Blumenau, que daí o meu atual empregador adquiriu essa aeronave. Sim. Perfeita, excelente, por diga-se de passagem, Tinha né. acabado de sair da revisão Tinha inclusive. acabado de sair da revisão, uma aeronave muito nova, muito bem cuidada, né, Uhum. ela estava com 1.600 horas de motor, o motor, o overhaul dela é com 2.200 horas, então ela tinha ainda um tempo de vida útil até você precisar começar a abrir Fazer motor e fazer alguma coisa nele, né. sim. Era um voo que eu lembro, assim, era uma quarta-feira, isso dia 29 de março de 2023, faz pouco mais de um ano que ocorreu isso. Era uma missão de Blumenau para São Paulo, eu estava me deslocando para o campo de Marte, né, Que é o centro de São que é Paulo. o centro de São Paulo, né, e era o nosso principal aeroporto de atuação na cidade de São Paulo, na capital paulista. Então eu estava em subida, né, eu estava com funcionários da empresa, eles estavam indo para um evento, uma feira, né, eram mecânicos da empresa que eles estavam indo para uma feira sobre tecnologia de equipamentos do ramo da nossa Uhum, empresa, né, uhum. então eles estavam indo lá para conhecer. E, ainda fazendo um adendo, eu lembro que antes de decolar, o Adriano, ele fez uma brincadeira, tinha alguém, quem que nunca voou aqui? Daí Tinha tinha um um que lá não que não tinha tinha voado. voado, daí ele disse: se falhar o motor, fica tranquilo que o avião tem paraquedas", e rindo, né. Aí tá bom, aí disse: cara, não faz esse tipo de brincadeira agora de manhã cedo, pelo amor de Deus, o cara não vai querer embarcar no avião", mas foi, né.
Quando eu estava em subida, passando mais ou menos uns 4.000 pés, eu senti uma vibração vinda do motor. Porém, essa vibração, às vezes ela acontece porque, você tem vaporização do combustível na linha de Ela dá combustível. dá uns tipo do Ele dá soquinho, né? um soquinho, mas é um soquinho bem sutil e que se ele continua, você tem 2 dispositivos para eliminar isso, que é a bomba de combustível elétrica, Uhum. no qual ela já Já estava estava ligado, ligada, estava em porque subida. estava em subida, em subida é mandatório por manual que você use a bomba, né, Uhum, e a outra é você mudar a seletora de combustível. uhum, Então o avião ele tem 2 tanques de combustível, um em cada asa para quem não sabe, né. Então você fica nesse tipo de equipamento, fica intercalando o tempo uhum. de consumo de 30 em 30 combustível, minutos para 30 em 30 minutos, contrabalancear para o peso. isso, para fazer o balanceamento do peso, né. Então o que que aconteceu? Deu a vibração, eu senti essa leve vibração e ela não passou de imediato, ela geralmente é rápida, e ela continuou e eu peguei e mudei a seletora. Eu lembro que estava para o tanque esquerdo e eu mudei ela para o tanque direito. No momento que eu botei ela para o tanque direito, a pressão de óleo do motor foi a 0. Daí eu já vi que tinha algum problema muito mais grave. E quando isso aconteceu, uma vibração extremamente forte, ela veio do motor e ela deu tipo uma ressonância. Ela passou do motor para dentro da cabine que me tremeu a minha alma até, né? E ela foi parar lá na cauda do avião, que a cauda se abanou inteira. Parece quando aqueles cachorros que saem molhado da água, fez a mesma coisa. Eu pensei: "Pronto, vai quebrar esse avião agora, né?". Mas eu já vi que tinha dado a pane, daí eu já estava com a mão na seletora, isso foi tudo muito automático e é uma coisa que a gente pratica muito, que é a memória muscular Sim. na aviação. Então você faz os procedimentos exaustivamente, procedimentos de Uhum, emergência, durante treinamento ou voos uhum. de proficiência, né, e eu já fechei a seletora. Fechei a seletora e já vim fazendo todos os cortes e checklists pertinentes, tudo de cabeça, Já obviamente, tinha né. cortado o motor nessa hora, não? O motor ele tinha parado, só que ele ficou em molinete, né, Ah, ele então já tinha já parado. tinha parado, ele não tinha mais potência nenhuma, né, então a hélice ficou girando em molinete. O que que é girar em molinete? Tem ação do vento relativo batendo na aeronave e funciona como um catavento, né, Uhum. então a hélice ficou lá Mas o motor girando, já tinha o parado. motor já estava morto, né. Aham. E daí eu lembro que eu desconectei na hora o piloto automático, fiz todos os cheques, acionei o código de emergência do transponder, que é 7700. Deu para chamar Eu chamei. navegantes? Eu não, eu chamei, eu estava já em contato com o controle Curitiba, né, Ah, então já estava em eu Curitiba. eu declarei mayday, né, Sim. declarei emergência para o controle e eu disse que tinha uma pane de motor, mas só que antes de fazer isso, é aquela coisa, né, fiz as ações e navego o avião, Sim, né, voa avião. vou o avião, vou o avião. Então, eu já tinha batido o olho no lugar que eu ia pousar, Uhum. né, Se fosse sem paraquedas, é isso? se Ou se fosse sem paraquedas, mas tá, mesmo com paraquedas, tá. né, e eu já aproei para aquele campo de apoio, digamos assim. Sim, Né, declarei emergência, e daí eu lembro que ainda perguntei para o controle me falar qual era a proa que estava a pista do Vale Europeu, que é em Guaramirim, sim. né. Na hora, de uma pane dessas, no caso eu perdi a página de navegação e ele focou o avião passou na parte porque é tudo tela, né, Sim. então ele passou direto para a tela do motor e não deixava eu voltar para a parte de navegação, né. E Hum. tu com muita coisa para pensar, tu não conseguiu mais, eu não consegui, tipo assim, tu sabe onde que tu tá, só que eu queria saber exatamente onde estava aquela Pra ver pista, pra para ver tentar fazer um cálculo. exato. Tá. Daí eu lembro que o controle me passou, que estava na proa 040, eu lembro Uhum. perfeitamente disso, Uhum, né, à uhum. minha direita e eu estava a 9 milhas. Daí eu vi que eu estava com uma velocidade de 90 nós, que é a velocidade de melhor planeio Do mas tudo Sil foi tudo automático, né, que o sim. cara já bota na atitude. E eu estava descendo mais ou menos uns 800 pés por minuto, Uhum. a 4.000 pés, 9 milhas de distância, não chegava, Sim. né. Então eu decidi ir para o campo de apoio. Eu disse para o controle: "Ó, controle, não vou conseguir chegar na pista do Vale Europeu, eu vou para minha segunda alternativa aqui, que eu Uhum. vou fazer um pouso de emergência. E a aeronave é equipada com um paraquedas balístico, né, eu vou acionar o paraquedas", Uhum. né. Daí ela disse: Tu vê, deu tempo pra Deu tudo tempo isso. de pensar. Daí ela perguntou se eu teria condições de informar do acionamento. Afirmo, né, vou informá-la do acionamento do paraquedas. E nesse momento, quando o motor parou, voltando um po Sim. voltando um pouquinho a fita, né, rebobinando um pouquinho, a turma que estava dentro, né, Achou que era eles brincadeira? acharam que era brincadeira, por quê? Eles acharam assim: "Não, é que o Adriano
falou que o avião tinha paraquedas, daí de certo o Zibel Tá tá fazendo uma fazendo um H aqui. tá fazendo uma brincadeirinha para assustar a gente. Daí Brincadeira, né? daí eu falei, eu lembro que na hora que parou o motor eu falei um palavrão, Aham. daí o cara que estava do meu lado falou: "Zibel, deu aquilo mesmo?" Cara, lascou, lenhou tudo. Daí a galera atrás: "O que aconteceu?" "Não, não, cara, a gente tá em pane, todo mundo quieto, se não tiver alguém de cinto, por favor, coloque o cinto. E pânico não vai me ajudar. Sim, Fiquem quietos, por favor." Eu só falei isso. Ficou um silêncio lá dentro daquela cabine. sim, Era só barulho do vento, sim. né, e um silêncio, todo mundo, ninguém piscava, eu acho, lá atrás, né, e do meu lado. Daí beleza, eu estava a 4.000 pés, daí o cara do lado falou: "Ô Zíbel, tu não vai abrir o paraquedas?" "Vou, mas ainda não é o momento", falei pra ele. "E quando é que é o momento?" "Tu já vai ver, calma, né, deixa." Deu tempo para ver o vento, como se ele Sim, estava eu lembro, empurrando? o vento estava de 15 nós vindo de travessa, estava Quer vindo dizer, de deu para ver oeste. tudo isso. Deu pra ver tudo isso, parecia que estava em câmera lenta na verdade, né. Mas Só isso que tudo, né, é bom fazer um adendo, eu acredito, posso estar enganado, que o planador ele também te dá essa dá essa tranquilidade. Eu ah, eu 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 te confesso, eu estava extremamente calmo, não senti, não tive, nenhum anseio, nenhuma ansiedade, sim, estava extremamente calmo, eu só botei na minha cabeça: "Ninguém vai morrer aqui hoje." sim, Eu estava certo disso, sim. né. Então Diga-se de isso passagem, belíssimo avião, avião extremamente seguro, seguro, né. seguro até pelo paraquedas balístico, Exato, né, tanto exato. que a maioria esmagadora dos incidentes que aconteceram, todos saíram com vida, né. Todos. Nós somos o número centésimo, 24º abrir o paraquedas e a gente tá na parede lá do fabricante, né, com uma foto do avião pousada na arvoizeira, Isso. né. Então, voltando ali, eu esperei descer até 2.000 pés, né, uma coisa que ajuda muito, tá. Eu fiz uma aproximação 180 na vertical do campo. Isso é uma manobra treinada no curso de Planador. piloto, não, no curso de piloto privado, Ah, até no sim. planador Ah, tu também. fizesse um Eu fiz o 180? 180, porque eu me preparei que se eu precisasse eu pousaria, né. Uhum, Só que em vez de pousar, eu abri o paraquedas, uhum, né. Por uhum. que que eu abri o paraquedas? Porque eu acho que seria uma estupidez, depois foi confirmado pela fábrica, que o paraquedas está ali para isso, né. E de novo, mais um adendo, né, esse avião a gente não vai falar o prefixo dele aqui, né, por garantir, mas esse avião está voando já no Tá voando, mercado. já tá Foi voando já. arrumado e voando, É, né, então assim, para ver, além do incidente que teve, na verdade foi um pouso, lógico que estragou a parte da biquília, um pouco a hélice e sim. tal, o avião já voltou a voar, né, então para ver como Ele foi o totalmente como o impacto reformado. como o impacto não foi tão grande assim, né. Exatamente, ele dá uma atenuada boa, E né. aí acabou deu aquele barulho de planador, assim, do vento, né. Sim. E aí? Deu o barulho do planador, né, barulho de vento só. Daí quando eu atingi 2.000 pés, né, que é o recomendado pelo manual do fabricante, entre 500, dependendo do modelo, até 2.000 pés, né. Não adianta abrir acima, porque você vai ser carregado ao sabor do vento, então vai saber, assim, onde vai descer, né. Sim. Então eu esperei, Foi a 2.000 que tu abriu. abria 2.000, mas Quanto tempo ele demorou pra estabilizar? De 2.000 até quanto? pra ele abrir o paraquedas, Abrir e estabilizar. estabilizar, olha, Andrei, eu não consigo recordar muito bem, mas foi coisa de segundos, assim. É É rápido? muito rápido. Então, ele tem uma guarda no teto do avião que você pega e puxa, né, Sim. e o paraquedas ele é disparado por um foguete. Tem uma carga de explosivo que puxa o paraquedas para dispara um foguete, né, esse Uhum, foguete puxa o paraquedas para fora. É um uhum, pacote não muito grande, mas ele tem uma área vélica aproximada de 300 metros quadrados. Então uhum, ele é bem grande para uhum. aguentar o peso do avião, né. Quando ele abriu, ele deu um estouro, né, eh, Estouro do foguete de um mesmo. foguete, estouro O de um fo foguete o e foguete o foguete, na verdade, puxa ele pra fora, puxa ele né, para fora. pra ele armar bem rápido, né. Exato, exatamente, pra ele armar bem rápido. Então, puxou ele pra fora e foi onde que chamou a atenção das pessoas, né, É. por causa desse estouro, no caso. E eu lembro que ele parece um guarda-chuva abrindo, e Uhum, ele pega, quando ele termina de abrir, ele faz flop, né, uhum. e daí tudo que tá preso na tua cabeça, fone, óculos, celular, Ah, que por causa tá da freada, da né. freada, porque você tá voando ali a 90 nós e o troço vai pra zero em questão de milésimo de segundo, por isso que tem que usar, tem que estar Uhum. de cinto e tudo. Todo mundo foi projetado pra frente, Quer né. dizer, ainda bem que estava todo mundo se Todo senão todo podia incêndio, se machucar. senão podia se machucar, né, você vai imprimir o teu rosto no painel do avião, Tá. certeza, né.
Então ele, nesse momento, ele pega um ângulo de 60 graus apontando para o chão, Uhum. assusta um pouco, porque o pessoal diz: "Meu Deus, o chão", eles são calma que ele já se Uhum. ajeita, né, e ele rasga umas fitas laterais, Uhum. que daí ele vai pegar e E fica estabiliza, ele se né? estabiliza. Ele desce com um pequeno ângulo, assim, de nariz, né, Uhum. mas ele se estabiliza. E a descida foi relativamente rápida, mas, lenta o suficiente para não causar danos aos Sim. ocupantes, né. Então nesse momento eu já abri a minha porta e pedi para o meu passageiro abrir a porta dele também. Para quê? Para que que eu pedi para fazer isso? Porque quando bater no chão, se você Não travar, né? ele pode ter uma deformidade da célula do avião. Então, se ele travar, você não consegue sair de lá de dentro. Daí imagina se começa a pegar fogo, alguma Sim. coisa do tipo, né, você não consegue E evacuar a e e aeronave. quando ele vem no planeio, vamos dizer no planeio não, já com paraquedas armado, Paraquedas. tu Uhum. veio rechecando, já desligando tudo? Já Parte vim elétrica, tudo? já vim desligando tudo, só que nesse momento eu ainda tentei falar de novo o controle. Eu falei o momento que eu ia acionar o paraquedas, mas ainda tentei falar pelo rádio controle, né, Uhum. já não consegui mais contato. Talvez porque eu estava muito baixo já também, Sim. né. Só que antes dele bater no chão eu desliguei tudo. Uhum. Né, já desliguei o painel, tudo já o cheque de corte já tinha sido feito, né, Hum. eu só desliguei a parte elétrica dele, né. A Uhum. única coisa que ficou ativada foi o ELT, né, que é um localizador de emergência. Uhum. Ele fica emitindo um sinal acústico, né, e um sinal de rádio e 121.5, Sim. né, para poder ser localizado caso seja deslocada uma equipe de resgate. Então eu desci dentro de uma arrozeira, né, Hum. não poderia ter lugar melhor para fazer esse pouso do que nessa O arvorezeira impacto aqui. foi grande, assim? Como é que foi o impacto? Ele é bastante desagradável, né, não Uhum. vou dizer Mas que nada também que não, nada que uma não batida de é carro que é a 30 por hora? mais ou menos isso, 30 né, quilômetros por hora. é uma pancadinha, assim, mais ou menos, Tá. né. Ele desce, segundo o fabricante, a 9 metros por segundo, Sim. né, então segundo o que eles falam, é a mesma coisa que você pular da sacada do segundo andar da tua casa para o chão, né. Hum. Pode se machucar, né, Uhum. tanto mas só que ele O banco é ele autodeformável? tem airbag do cinto também, Não né. chegou a abrir os Não, airbags? não Não abriu. abriu, não abriu o Não airbag. teve necessidade, Não né? teve, né. Sim. Então, de certo, ele calculou que não fosse necessário pela força G Sim, que imprimiu sim, ali, foi menor do que era o esperado, sim, né. E todo mundo saiu, claro, atordoado, né, sim. os passageiros, Nossa, é imagino. normal, mas depois ficou todo mundo foi para suas casas, né. Sim. O Eu a me minha lembro que eu dei bastante entrevista, porque o nome é o é. mesmo, eles acharam que era eu. Acharam que era você, né. Então, depois, claro, veio a parte da investigação. No dia seguinte, o CENIPA já estava no local, Uhum, passei por entrevista com o CENIPA, fomos ao local do acidente, eles uhum, coletaram informações, fotos e tudo mais, tudo que era pertinente, né. Teve uma quebra do motor, né, uhum, não se sabe a causa ainda, porque uhum. Ele ocorreu essa quebrou no quebra. ar, né? Ele quebrou no ar, né. Era segundo o que o pessoal comenta, né, assim, E ainda não veio da não veio, investigação? ainda não saiu o relatório. Possivelmente uma falha oculta, né. O motor nunca tinha sido aberto, as manutenções, tu conhece a empresa que eu trabalho, rigorosamente feito Sim, em sim. dia, nunca foi economizado em nada de Uhum, manutenção, hum. né. Daí as pessoas perguntavam: "Mas tu não tem medo de voltar a voar?" Que nada, eu queria no outro dia já estar voando, mas eu fui Sim. impossibilitado, né. Quan E o que que mudou, Zíbel, depois disso? Mudou alguma coisa na tua no teu modus operandi com a aeronave, o cuidado, mudou alguma coisa? Ficasse mais padrãozinho, assim, não? não, Tu padrão sempre tu foi, tu né. ele é um cara padrão, mas tô dizendo assim, Não. mudou alguma coisa nesse sentido? Não, a única coisa, que talvez eu tenha mudado, eu assim, o Cirrus é uma aeronave feita para voar entre 7,5 a 8.500 Sim, porque pés. não é pressurizada. Exatamente, então é o melhor desempenho inclusive do avião é Sim, nesse, né, talvez por algum capricho, eu gosto de voar um pouco mais alto, eu gosto de voar entre 9.000 10.000 sim, pés, um pouco mais né, alto. um pouco mais alto. Não é o teto operacional dele, né, Uhum. mas eu me sinto mais, Mais confortável. confortável. Por quê? Porque se eu tiver uma pane, eu tenho mais tempo de tomada de decisão. Sim. Eu tenho mais tempo para, por mais que sejam, tipo, 1 minuto, mas 1 minuto numa situação dessas Dá para pensar muito, né. dá de pensar muito e ter uma reação, né, Sim, muito mais planejada, né. sim. Então isso que mudou no meu mindset. De qualquer forma, eu já voava sempre mais alto, Uhum, né, tanto que no dia do acidente eu estava subindo para 9.000 pés, uhum. né, indo para São Paulo. Então isso só me reforçou. Não quer dizer que outros pilotos que voam um pouco mais baixo Claro, esteja errado, porque está seguindo o que está dentro do especificado sim. para o Pelo manual do manual, né. motor, né, e tudo mais,
né? Mas tô voando a 10 mil, 9 mil, tá errado? Não, não tá errado. Quantas horas tu tem hoje de Cirrus? De Cirrus eu faz tempo que eu não calculo, mas da última vez que eu vi, já uns 2, 3 meses atrás, eu estava com mais ou menos umas 1.800 horas de 1.800, Cirrus. é bastante hora. É, Bastante experiência com esse avião, né? sim, bastante experiência, né? É bastante mesmo, né? A gente sabe, a gente voa Cirrus também, mas o Zibion, tu e o Ginter talvez são os que mais voaram aqui na região, né? Temos o Boriani, né? O Boriani É, é muito voado, é um também. cara que tem uma expertise excelente, diga-se de passagem, né? Mas isso, É, Blumenau já tem essa característica, só tu vê, Blumenau tá com 6 ou 7 Cirrus, sim, então sim. tem bastante avião desse. Hoje o Cirrus é a aeronave executiva mais comercializada no mundo, Isso. né? Então, pelo grau de Segurança, segurança que ela apresenta, né? segurança. E daí nós estávamos na Alabasta, inclusive tu estava ano passado na Sim, Alabasta, nós fomos lá no stand da Cirrus, daí eu fui apresentado para o pessoal da fábrica, né? sim. Eles queriam entender mais sobre o acidente, sobre o ocorrido e tal, e eles falaram também, né? Parabéns, a tua decisão foi extremamente assertiva, Porque se tem o né? paraquedas é para acionar o Exato, paraquedas. e tem outra condição, pelo menos a cláusula do meu seguro, do seguro da nossa empresa, ela dizia que se você tentar pousar o avião fora de uma pista em pane, ela não paga, Olha só, né. Então o paraquedas é mandatório. Claro, se eu tivesse quebrado aqui na porque perna assim, do vento, voando, cara, eu vou tentar pousar, claro, é né. diferente, É tem como diferente, né. chegar. Mas vamos lá, para aquele que está nos vendo, nos assistindo agora, é é importante isso, porque assim, ó, ele existe esse equipamento, esse equipamento dá toda a segurança que vai Sim. dizer: "Ah, mas poxa, ele podia tentar pousar". Pousar tu ia chegar ali o quê? A 80 nós, 75? 78 nós ali, a É, velocidade mínima quer de dizer, aproximação dele. poxa, para dar tropeçar ele, bater numa arvorezeira e capotar é 2 Com toques, certeza, ia se machucar. o desfecho teria sido diferente, né. É. Na arvorezeira Ia quebrar o avião ia inteiro quebrar o também. avião e o avião ele ia pilonar. O que que ia acontecer? Ele ia travar o trem de pouso e ele ia capotar para frente, né. Com certeza ia ter alguma lesão em alguém, se não fatal, mas ia machucar Ia demais, machucar, né. né. Então o pessoal até perguntou: "Ah, por que que tu não pousa na rodovia?" Cara, eu penso assim: Pior "Pra ainda, que que eu vou transferir a minha responsabilidade para outras pessoas? sim. Para pessoas que Que não a têm", que a né. rodovia, vamos lá, é caminhão passando, carro passando, Exato, bicicleta passando, né. exato, Então exatamente. assim, a tua atitude foi plausível e foi muito bem Sim, decidida. e eu digo que eu tive sorte, tinha um homem lá de cima, acho que estava Claro. olhando por mim aquele dia O também, dia estava né, o bom. dia estava bom, É. né. Então teve, apesar de um acidente ele não ocorrer por um único fator, mas eu tive vários fatores a meu favor também que me ajudaram a ter um desfecho muito Sim, bom, sim. né. Então isso aí para você assistir, para você que está assistindo, para ver também a segurança que é o avião, Sim, né. A gente às vezes olha só o caso negativo que acontece, mas isso aqui é um caso positivo, quer dizer, teve um incidente e todos os 5 passageiros, o piloto mais 4 passageiros saíram ileso, né. Então exato. isso aí é importante sempre grifar isso, a aviação é segura, É seguro. né. Fazendo dentro do padrão, fazendo dentro de o que tem que ser feito, que foi o que você fez, né, trouxe essa segurança. Exatamente, então é E tudo. e aí e aí o presidente do aeroclube parece que daí te promoveu, né, que tu fosse daí foi ser o nosso diretor de instrução, Exatamente, diretor de voa vela, né. diretor de voo à vela, é Diretor isso de voa aí. vela, então Então agora o é Zibo é o nosso diretor, depois ele passar tudo isso, é o nosso diretor de voo exato, à né, vela. depois de tantos anos afastado do Sim, aeroclube, né, por legal, causa de trabalho e tudo mais, então ano passado nós voltamos, né, aí eu assumi o departamento legal. de voo à vela, estamos aí até hoje tentando, promover o voo à vela, né, como uma atividade saudável e muito benquista na aviação. É, e que se assim, ela merece, né, o atendimento que vocês dão, né, a recepção que vocês dão, a gente vê pelos meninos que estão fazendo aí, eu tive aí sábado conversando com eles, então aquele coração na aviação, é Exato, isso que né, a gente gosta, né, porque daí fica a aviação de voo à vela é a aviação raiz, aquele negócio que tá junto, exatamente. isso é muito bacana. E E pra gente chegar na reta final, Zíbio, eu quero que tu fale um pouco dessa nova proposta, porque aí tu sai o teu patrão, no caso, vendeu os CIOs, né, acabaram adquirindo agora, deram um salto é, quase que mortal, né, vamos é, dizer, saíram de um CIOs e foram para um Phenom, para um jato, né. Me exatamente. fala da transição, da É, experiência e como está sendo essa experiência? inicialmente assim, Andrei, inicialmente a ideia era, primeiro passo era recuperar os Cirrus, Uhum, que teve a avaria, né, então o que que aconteceu? O seguro pagou o avião, ele sim, pagou o prêmio do avião, sim, e foi oferecido para o meu patrão, readquirir o casco.
por um valor Sim. abaixo, bem menor do que vale um avião no Que mercado, valeria a que pena. valeria a pena. Então ele fez isso, ele fez essa compra, né. Uhum. Então ele fez essa compra, ele comprou o casco e o avião estava numa oficina homologada, Uhum. esperando A decisão. a decisão já estava tomada, mas esperando os orçamentos Hum. e esperando o fabricante, emitir um laudo de recuperação da aeronave, né, porque tem que Uhum. passar pela engenharia da fábrica e tudo mais, tudo muito demorado. Sim. E quando nós íamos, retirar dessa oficina e levar para outra oficina em São Paulo para fazer, porque era mais barato, né, não que a gente estava economizando em peça, não é isso. Sim. É É questão de orçamento. coisa de orçamento, né, todo mundo vai fazer orçamento, não, dinheiro não aceita desaforo, né. O proprietário de uma outra empresa, Uhum. que também é sócio dessa oficina, ele Fez uma fez proposta. uma proposta de aquisição. Sim. Por quê? Porque ele já tinha todas as peças Sim. para botar a voar Fica e mais para ele fácil. seria mais interessante. Sim. Visto isso, o meu empregador, ele achou interessante, fazer essa venda, e a gente saiu à procura, ou seja, a gente estava sem cavalo para ir para o rodeio, né. E daí Mas emprestaram o cavalo, né? a gente pegou um cavalo emprestado, né. Pegamos um cavalo Ô emprestado. Beto, um abraço, Beto. É, Betão, um abraço aí, tudo de bom. Beto é então um queridão, né? então Apaixonado pela aviação. Então o Beto foi lá e fechou de novo com a Flyjet um arrendamento operacional Sim, de um Cirrus que você tinha disponível lá, sim, né. Então a gente operou por um ano praticamente esse sim, avião, né. sim, E daí ele comprou um Diamond DA62 sim. nesse período, né. Mas tu vê como a aviação muda, né? Ele comprou um Daimler, não recebeu e já Não pulou para uma recebeu. aeronave. É que o Diamond ainda tá na fila de espera, ele tá Ainda. comprado, né, ainda ele tá à venda, tá, pessoal? Quem quiser um Diamond tá à Fala com a venda. Flyjet, que a Flyjet vende. Tá à venda o Diamond, né. E nesse meio tempo, ele tem um sobrinho também que é empresário e que tem um Cirrus também, Uhum, né. E ele veio com uma proposta para ele de eles se juntarem e adquirirem um avião a jato, né. uhum. E daí o Beto gostou da ideia, gostou da proposta e disse assim: "Então tá bom, então vocês vão atrás desse jato, né, porque eu não sei nada de jato, me diz qual que é o jato, a gente vai estudar os custos Sim, sim. e tudo mais e a gente vai ver no que dá". Então, depois de uma procura bastante extensa, né, vários modelos de aeronave da mesma categoria, a gente chegou num Phenom 100, É né, um avião de é, fabricação na Embraer, da um Embraer, né. brasileiro. Ele é feito nos Estados Unidos, mas a fábrica é Embraer brasileira, né, Sim, então a divisão de jatos executivos fica sim. nos Estados Unidos. E foi comprado em conjunto com essa outra empresa, do sobrinho dele, Então né. hoje a empresa, ela depois disso aí tudo, ela cresceu, foi para o jato Foi e para o ainda jato tem um e ainda Cirrus. tem o Cirrus, porque o outro Cirrus que já era do sobrinho dele ficou Sim, agregado na frota, né. sim. Então cada empresa, usa uma semana o jato e uma semana o Cirrus, então não dá briga de agenda. Não dá briga e Não, todo mundo tem e avião, né? todo mundo tem avião, né, então e não fica sem avião, que E caso um entre na manutenção tem outro legal. disponível, E qual a né. experiência, Osibo, de dar esse salto, né? Tanto, Ah, né, vale a pena falar aqui também, tanto você como o Guinter, né? O o Guinter Guinter também é piloto, né? Vocês o dois, né? Guinter inclusive exatamente, né, não podia deixar de mencionar, o Guinter, ele trabalha nessa outra empresa e nós se juntamos, né, fomos para Guarulhos, na CAI, né, fazer o curso do Phenom, curso de pra adquirir a carteira, né, que é o Sim. Ground School. Ficamos 15 dias lá, fazendo teoria e depois simulador de voo, né. Uhum. Depois do simulador a gente voltou com as carteiras na mão e a gente começou a operar. Nesse meio tempo, nós agregamos mais um piloto também na Uhum. empresa, que ficou para voar exclusivamente os Cirrus, Sim. né. E hoje o Phenom nós operamos em 2 pilotos. Então são os 2 pilotos em comando, a gente fica alternando as pernas. Uhum. Um faz uma perna como piloto em comando, outro faz como copiloto, depois inverte, né. Legal. Então a gente tem a mesma quantidade de hora. E é uma coisa, assim, diferente. Era um sonho já que eu tinha Uhum. de Uhum. entrar pra aviação a jato, é outro patamar, né. Sim. Você cresce E profissionalmente. é legal assim a diferença? É muito diferente, né, é outra aviação, ela se assemelha muito à aviação, de linha aérea, Linha né. aérea, né. Mas assim, ó, olha que engraçado, né, nós estamos falando de jato, mas ele está aqui como nosso diretor de planador, né, de voa à vela, e final de semana está voando de voa à vela. Final de E semana de é vez planador. em quando ainda voa planador de aeromodelo, né, Tem o controle planador de remoto. aeromodelo ainda, né, Então não assim, larguei. a gente saiu lá de baixo, fomos lá em cima no jato, e agora voltamos novamente pro planador, Para o né. planador, Controle remoto controle remoto, inclusive. exatamente. E é legal, né, isso aí, poxa, vocês estão fazendo pernas mais longas Sim, agora. antes o nosso hub maior de atuação era
Sudeste e Sul, né? Uhum. Até São Paulo, Foz do Iguaçu, né? Fazia muito Foz do Iguaçu e fazia Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Às vezes Ficava Uruguaiana. num torno que de 2 horas? É, de 2 horas no máximo, né? Aham. Agora não, agora a gente já expandiu, a gente já tá agora voando muito também para pro Nordeste, né? Sim. Nordeste, Minas, né? Uhum. Também já fomos pro Uruguai, né? Uhum. Então já aumentou um pouquinho mais o nosso range de atuação, Sim. né? Então isso tudo é muito E válido. e sabe o que que é legal frisar aqui, ô Zíbel? Lógico, a questão nós falamos antes, né, mas eu vou frisar isso, a aviação como ela cresceu de 10 anos para cá, Sim, né, ela cresceu de uma forma, assim, assustadora na nossa região. Só para você ter uma ideia, você que está nos vendo, nos assistindo, só de helicópteros em Blumenau, baseado hoje na cidade de Blumenau, são 22 helicópteros. 22 helicópteros na cidade. isso de 5 anos para cá não tinha nada, né? Em 5 anos tinha 2. É, Então, assim, teve um crescimento gigante. A mesma coisa com o avião a jato. Há 5 anos tinha um avião a jato. E hoje tem 6, 7 aviões a jato. e tá chegando mais E está ainda, né? chegando mais 2 ou É, 3 agora até o final do até ano. o final do ano, exatamente. Então a aviação ela tem crescido, porque tem a ver com estrada, tem a ver com eficiência, tem a ver com entrega, tem a ver com o crescimento das empresas. No caso de vocês, né, a empresa de vocês, tem se expandido, tem ficado com filiais longe, né. Sim, Então a gente vê isso, e é um orgulho para nós, como aviadores, principalmente como presidente do Aeroclube, a gente vê esses alunos, né, você se formou aqui, o Guinter se o formou Ginter, aqui, exato, então a maioria desses alunos estão voltando para a cidade e ficando na cidade, exato. criando seus filhos aqui, pagando a sua escola aqui, almoçando aqui, comendo, pagando a faculdade dos seus filhos aqui, então acabo tendo a base aqui, né, mesmo ele sendo da linha aérea também. Então isso é muito legal e deixa o Aeroclube muito tranquilo com relação a isso, pela qualidade de vocês, a qualidade dos Exatamente, alunos que saíram daqui, né. exatamente, né? O Aeroclube de Blumenau tem uma tradição de mais de 80 anos e é um dos melhores aeroclubes do Brasil, né? Tu conhece Eu vários, né. vários, né? Já fui para vários lugares, vários aeroclubes. Então, o Aeroclube de Blumenau tá sempre na frente, né? Legal, Junto com os melhores. legal. Pessoal, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos que estão nos vendo, nos assistindo, tá. Foi um bate-papo maravilhoso, Ibel, contigo, Obrigado, né. obrigado pelo Faltou convite. faltou tempo, né, É. porque isso aqui vai porta dentro Ah, aí. vai. Se der assunto, vai madrugada, né? Quero te agradecer novamente aí, né, Obrigado. em nome do Aeroclube Blumenau, em nome de toda a diretoria, né, que você faz parte também. Nosso muito obrigado, tá? E quero fazer menção novamente aí aos nossos patrocinadores que fazem parte aí, que assinam com nós esse AsaCast, Flyjet Aviation, Valhall, Nuvme, Hangar 33 e Aeroclube Blumenau. Pessoal, um abraço, até o próximo AsaCast. Ok, obrigado, pessoal. Valeu.